Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque nosso dia tem só 24 horas, né, Trajano? É difícil se atualizar sobre tudo, então você aproveita para ouvir o nosso episódio enquanto está parado no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E o tema de hoje, Trajano, é meio desafiador. Tanto para diagnóstico, não é todo mundo que gosta de atender isso, quanto para, acho que especialmente para tratamento. E sempre é na verdade, sempre não, frequentemente é uma hipótese de diagnóstico, um diagnóstico diferencial diante de uma síndrome clínica, Naquele né? caso que a gente tem mais dificuldade, né? Exato. Quando a gente não consegue explicar, será que é funcional? E a gente vai falar sobre transtornos funcionais, e para isso nós trouxemos um convidado ilustre. Vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho da minha câmera? A gente trouxe uma pessoa que é nada mais, nada menos do que o autor desse livro. A gente pediu para o Dr. Carlos Roberto Martins Jr. falar para a gente sobre esse tema. O Dr. Carlos, ele é médico pela UFMS, neurologista e neurofisiologista pela Unicamp, ele é especialista em doenças neuromusculares e neurogenética também pelo HC da Unicamp, e além de ser o autor da semiologia neurológica, ele também é o autor do livro Neurologia de A a Z. Muitíssimo obrigada por tirar um tempinho do teu sábado para conversar com a gente, viu, Carlos? Bom dia aí, bom dia Trajano, bom dia Joyce. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, um grande privilégio. A gente que agradece. Eu tenho uma dúvida, Trajano, se a maioria dos residentes usam o livro do Carlos para estudar semiologia, o que o Carlos estudou na parte de semiologia para fazer esse livro? Carlos, o que foi a sua base? Então, eu já sou um pouquinho mais velho, né? Vou fazer 40 anos aí. Mas na minha época, o que a gente tinha para estudar, Trajano e Joyce, eram os livros clássicos mesmo, né? Então, na minha graduação, eu usei alguns livros mais simples aí, mais resumidos. Depois aí, quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu conheci o livro do De Jong, né? De Jong, De Young, aí, como vocês gostam de falar. E acho que é o livro que todo mundo estudou aí, pelo menos na minha época, de semiologia. E foi através dele aí que eu me interessei e que tudo começou. Eu lembro que no terceiro ano eu comecei a estudar o De Young, e ele é um livro bem pesado, ele é um livro bem, né, tem muita coisa assim, ele faz muitas voltas. E a ideia depois, quando eu estava acabando a residência, era tentar pegar e deixar a semiologia neurológica um pouquinho mais harmoniosa, né, do ponto de vista de leitura e estudo. Então, eu acho que o que me baseou mesmo foi o De Young, né, e outras obras clássicas aí que a gente tem. Eu tenho alguns livros bem antigos, tenho alguns livros aí, por exemplo, tem um livro do Gilles, né, que fez o Gilles de La Tourette, tem alguns bem antigos, depois eu posso até mostrar para vocês. E aí, o Mod Cron, e aí eu peguei e sintetizei aí numa obra que seja um pouquinho mais fácil da leitura, né, do ponto de vista de leitura. O Trajano aqui, ó, passou a noite toda grifando o teu livro pra te mostrar, né, Trajano? Mostra aí. Só pra mostrar que estudou, né? Olha lá, deixou o livro, olha lá. Tá tudo grifado, Trajano, na nossa época de residência. Você não era esse livro grifado, não, pô. Ontem à noite toda. É nada. Tá brincando. Trajano, eu aprendo com ele, rapaz. Que isso, Trajano é muito bom. Eu também, quem me ensinou semiologia na residência foi o seu livro, Trajano. Meu Deus. Olha aí. E agora você pode falar que você comentou, né? Na minha época eu estudava pelos livros clássicos, né? Hoje o seu livro, né, do tanto que ele já é disseminado nas residências e tal, o tanto de neurologistas que ele já formou, na minha opinião, ele pode ser considerado um dos livros clássicos hoje da semiologia, pelo menos aqui no Brasil. Não sei se você concorda. Nossa, gênero, número e grau. E só pra gente, antes da gente começar o tema em si,
todo mundo já sabe, né, até pelo livro, também pelo que a gente conversou, que o Carlos é um grande semiota, e é parte dessa experiência, não só na parte de distúrbios funcionais, né, de transtornos funcionais que a gente vai conversar hoje, mas em todas as outras áreas da semiotécnica, a gente está tendo a possibilidade de aprender com ele, né? Aprender com o autor do livro. Então, hoje o Carlos tem 2 cursos, um curso teórico e um curso prático, onde você vai ver ele examinando mesmo, usando a semiotécnica correta, que esse é um dos principais desafios nossos, né, no dia a dia, usar a semiotécnica correta e interpretar. É difícil, às vezes, só ler, né, e fazer Exato. sozinho, né? E você vai ter a oportunidade de aprender com quem sabe de verdade. E a gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição do episódio. Beleza, cara? Beleza, eu queria falar uma coisinha. Vocês são de Ribeirão, né? Mas o que me fez fazer neurologia foi um professor que eu tive na Federal lá da minha cidade, que é Mato Grosso do Sul, que era o João Américo Domingos. Ele é formado aí, ele é egresso de Ribeirão, tá? Da escola, aluno do Dr. Wilson, tudo. E o que me fez despertar a parte da semiótica mesmo, neurológica, era ver ele examinar, sabe? Então, na faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhar ele e tudo, e ele era extremamente rígido, assim, né? E ele é um cara que o exame físico era a coisa mais importante da vida dele, sabe? Então, eu acho que eu peguei muito, eu tenho essas notas aí de Ribeirão Preto, provavelmente por conta dele aí, e que me despertou essa vontade de estudar a semiologia. Dr. João Américo Domingos. Aí depois, na residência, eu fui aluno do Dr. Marcondes, que é um cara muito bom do ponto de vista semiológico, assim, e aprendi muita coisa com ele, e aí a gente teve a ideia de fazer o livro. Então, eu tô falando isso porque vocês são de Ribeirão, né? Então, tem muita culpa de vocês aí, é uma escola excelente, né? Que isso. Mas, cara, só pra gente introduzir, então, o nosso tema, a gente, né, vai falar sobre os distúrbios funcionais, e é um tema, assim, que a gente vê... Pra Joyce eu não sei, porque Joyce faz distúrbio de movimento e tá até mais linkado, né? Mas o paciente com distúrbio funcional é aquele paciente que chega para qualquer tipo de especialista, né, em neurologia. E muitas das vezes é muito difícil a gente chegar a esse diagnóstico, provar para o paciente que não precisa de um exame, e a semiologia basicamente é a nossa ferramenta que a gente vai usar para percorrer esse caminho. Parte desse preconceito, pelo menos que eu vejo, é a dificuldade de quem está examinando fazer diferenciar conceitualmente o que é aquele paciente que tem um distúrbio funcional, o que é, por definição, um distúrbio funcional, daquele paciente que está tendo um ganho secundário, tem um déficit neurológico por um ganho secundário. Acaba que às vezes a pessoa que está examinando e avaliando coloca tudo no mesmo balaio e acaba atendendo aquele paciente com preconceito. Você conseguiria fazer uma definição e enquadrar quem que é quem aí nos distúrbios funcionais, Carlos, fazendo favor? E o quão comum isso é, né? Assim, tanto o transtorno funcional quanto o simulador ou quem tem ganho secundário. Exato. Então, eu gosto de classificar esses pacientes como distúrbios não orgânicos, né? Ou seja, o paciente ele tem um déficit, ele tem uma queixa que não é verdadeira do ponto de vista neuroanatômico ou fisiológico, né? E a gente sabe que, do ponto de vista de prevalência, igual a Joyce falou aí, é em torno de, até dei uma pesquisada em dados recentes, é em torno de 100 casos por 100 mil habitantes, tá? A prevalência, uma incidência de 10 por 100 mil, então tem até assim, uma prevalência relevante, né? Ele é mais comum em mulher, tá? E o seu início tende a dar entre 20 e 40 anos, em média 30 e poucos anos, tá? O que o Trajano perguntou foi muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente tende a classificar, colocar o paciente no mesmo balaio, e a gente tem que dividir, do ponto de vista de não organicidade, 2 tipos de pacientes. Nós temos o somatizador, tá? E nós temos o factício, né? Ou simulador, ou factoide, tá? O somatizador, ele é um paciente que ele está em extremo sofrimento.
e ele tem uma queixa que é inconsciente. Então, ele está sentindo aquilo de fato, ele acredita que ele está sentindo aquilo. Então, ele está somatizando alguma coisa. Esse paciente ele tem um distúrbio inconsciente. E como pano de fundo, muitas vezes a gente tem alguma coisa, algum distúrbio do ponto de vista ansiogênico, uma ansiedade, uma depressão, um estresse intenso, tá? Eu acho que todo mundo já vivenciou isso no pronto-socorro, tá? Um casal que chegou brigando, que teve uma briga em casa. Isso acontece. Então, ele é inconsciente, ele está em extremo sofrimento. Esse é o somatizador. E tem o factoide ou simulador. O simulador, ele está pensando em ganho secundário. Esse paciente, ele está consciente, diferente do somatizador. Tá? Então, ele está pensando numa aposentadoria, num ganho, ou até num ganho familiar, né? Então, a gente tem que dividir isso aí. Tá? Então, porque às vezes a gente coloca no mesmo balaio e a gente trata todo mundo igual. Só que o somatizador, o que ele quer? Ele quer realmente saber que o que ele está apresentando não é nada grave, entendeu? Já o factoide, ele quer que você acredite que ele tem algo grave para ganhar alguma coisa. Então, a abordagem é diferente, tá? Às vezes o somatizador você resolve só você, entendeu? Às vezes o factoide você não vai conseguir resolver, você vai ter que ter vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um psiquiatra, é complicado. Então a abordagem do ponto de vista terapêutico, ela é diferente, tá? Ainda a gente acha que isso não é tão comum, mas se a gente parar para pensar, eu estava lendo esses tempos, a segunda causa de atendimentos em neurogeral, segunda causa, eu me surpreendi com isso, são distúrbios não orgânicos. Só perde para cefaleia aqui no Brasil. É a segunda causa. É claro que isso é subnotificado, né? Mas chega a segunda causa, segunda, terceira causa, tá? Se a gente for parar para pensar, acho que né, na epilepsia, em uma em cada 7 crises são não orgânicas. A primeira crise da pessoa, né? Então, a primeira crise, a crise inicial, 1 em cada 7 é não orgânica, é falsa, uma pseudocrise. Já o paciente, já em serviços que tratam, né, com pacientes epiléticos mesmo, per se, que tem epilepsia, isso chega a 20 a 30% de pacientes que têm não organicidade, de pseudocrise. Olha, é muito grande, 1/3 dos pacientes pseudocrise, entendeu? Isso é muito, tá? Então, já na esclerose múltipla, que tem a questão da subjetividade, né? Distúrbios, déficits motores, chega a 1 em 8. Então, geralmente, um surto, ele é não orgânico em 8. É uma coisa grande, assim, eu acho que... Então, eu acho que você ter artifícios no seu exame neurológico de poder identificar algo não orgânico é muito importante, porque isso faz parte da sua rotina neurológica, tá? E muitas vezes, na verdade, todas as vezes, os exames complementares da propedêutica armada vão vir normais, né? Tá? Então, acho que o que você tem aí é o exame neurológico, né? Como um artifício de poder diagnosticar esses pacientes e poder tratá-los da melhor forma, né? Tantíssimo, então, se a gente tem esse dado epidemiológico de que tem um impacto muito importante nas presenças nos consultórios, então é uma obrigação do neurologista que atende em consultório, né, atende paciente ali, saber diagnosticar esse tipo de, fazer essa diferenciação. E o que eu percebo na prática vai de encontro ao que você falou, Carlos, quando o paciente tem um transtorno funcional, ele realmente busca o diagnóstico. Ao passo que a quem simula, né, o factoide, ele vai longe do diagnóstico e tenta focar você no sintoma para aquele ganho secundário. Então, você percebe, assim, até lá no ambulatório, né, eu observo bastante aqueles pacientes com transtorno funcional mesmo, eles realmente estão ali em busca para saber o que tem, né? E quando você fala que e tem uma relação médico-paciente boa, você fala que é algo potencialmente reversível, né, assim, chama atenção para o potencial reversível, eles se sentem um pouco mais aliviados. Não que vai ser uma mágica falar que é reversível e ele vai melhorar, mas você sente que realmente que ele estava buscando aquele... É um primeiro passo para o tratamento, né? Exatamente. Falando sobre diagnóstico, Carlos, esses transtornos funcionais, atualmente, eles têm critérios para serem diagnosticados, né? Esses critérios, eles são baseados no quê?
o diagnóstico do transtorno funcional é um diagnóstico de exclusão? Quando eu estou diante de um paciente que eu estou suspeitando que é um transtorno funcional, eu preciso solicitar exame complementar? PET de corpo inteiro. Você vai se garante só com o exame físico ou você fala, não, eu vou pedir uma ressonância só por excesso de só zelo? Só para acalmar o coração dele já... Exato. Eu acho que depende do caso, tá? E depende da situação também, né? Depende de onde você está, da situação. Se você tiver, por exemplo, num local em que você não tem muitos recursos, do ponto de vista de propedêutica armada, o exame neurológico às vezes é a única coisa que você tem. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor um paciente que chega com você e ele aprende, às vezes ele quer um ganho secundário e ele aprende no trabalho dele isso. Porque algum paciente que já teve túnel do carpo, aí ele já sabe como são os sintomas, né? Então, parestesias nos primeiros 3 dedos, né? Aqui na face medial do quarto e tal. E ele chega para você, muitas vezes, com esse tipo de queixa. Tô com... minha mão tá dormente, tal, eu acho que é túnel do carpo, né? Nesse caso, muitas vezes você não tem uma eletroneuromiografia para confirmar um ultrassom ali de punho, você não tem, né? Mas aí ele fala para você que ele tem, por exemplo, uma hipoestesia na região tenar. Então, ele fala, não estou sentindo minha mão nessa região aqui, na região tenar, pegando aqui, acima aqui do oponente do polegar, não estou sentindo. E você já sabe que isso não é túnel do carpo, entendeu? Se você conhece a semiologia, você já sabe que isso está errado, tá? Então, por exemplo, o túnel do carpo não dá hipoestesia em região tenar. Ele dá na ponta do dedo, né, nos dedos, mas na região tenar não. Por quê? Porque o nervo mediano, que ele passa no túnel do carpo, abaixo do retináculo dos flexores, ele vai, né, para o primeiro, segundo, terceiro dedo aqui, só que o ramo sensitivo que vem para a região tenar aqui, ele passa acima do carpo, ele passa acima do retináculo, ele não passa no túnel. Então, nunca dá hipoestesia, isso é impossível neuroanatomicamente, entendeu? Então, você reconhecer, é muito mais fácil você falar, acredito que não seja isso, tal. Se você tiver num posto de saúde, beleza, às vezes não dá para pedir nada, e ok. Agora, se você está no consultório, ou se você está num centro terciário, às vezes, né, dependendo do paciente que você está lidando, isso é dia a dia, né? Você às vezes tem que pedir alguma coisa, né? Até às vezes para se resguardar, infelizmente no Brasil é assim. Então depende muito, Joyce, de onde você está, né? Depende muito de onde você está, com quem você está lidando. Então é bem difícil. Você sabe isso, né? Na prática são pacientes e pacientes, né? E aonde você está, acho que influencia muito, tá? Antigamente você não tinha ressonância, você não tinha tomografia, você não tinha nada, você só tinha um exame neurológico, né? Então, era mais fácil, eu acho, para você poder rotular esse paciente como funcional, entendeu? Era mais fácil, porque é o que você tinha, né? Hoje não, hoje o paciente, às vezes, ele exige, ele quer um exame, ele fala, mas o senhor não vai pedir nenhum exame? E ele coloca a gente contra a parede, né? Então, é complicado, né? Na prática é bem complicado. Você sabe, eu acho que todo mundo, ninguém é hipócrita para dizer isso, né? Todo mundo que faz consultório sabe. Você sabe que o paciente não tem nada, você examinou, você sabe que aquilo lá é factício ou ele está somatizando. Mas você pede alguma coisa. Porque isso, às vezes, no somatizador, faz parte do tratamento, entendeu? Você mostrar para ele, olha aqui, seu tronco encefálico, seu cérebro está perfeito, o seu potencial evocado não tem nada, não tem nenhum bloqueio de condução, está tudo certinho. Isso às vezes faz parte do tratamento, por exemplo, para o somatizador. Para o factoide, não. Então depende, é dia a dia. Você Joyce, você faz distúrbio do movimento, você vê isso direto, né? Então depende muito do paciente, onde você está. E às vezes faz parte do tratamento você pedir algo pro paciente, entendeu? E se às vezes você não pedir, você é coagido. Infelizmente o Brasil é assim, né?
a real life, né? Pela questão de risco de tomar processo, né? E, assim, na minha prática, eu acabo solicitando exames quando eu tenho dúvida, porque nem sempre o exame neurológico vai ser extremamente clássico para transtorno funcional, ou quando eu realmente vejo que o exame é terapêutico para o paciente. Mesmo diante de inconsistências e incongruências, o paciente está hiper mega ansioso e só a minha palavra talvez não será necessária. Mas é importante pontuar que o diagnóstico de transtornos funcionais atualmente não é considerado um diagnóstico de exclusão, né, Carlos? É um diagnóstico pautado em achados positivos no próprio exame físico, Dá pra você dar um né? diagnóstico direto Por hoje, isso né? que acho que Exato. a valorização da semiologia, assim, na prática. Só um parêntese, eu concordo plenamente com o que você comentou, Carlos, e inclusive assim, porque como você falou, existem perfis de pacientes, né, e tem perfil de paciente onde o próprio exame é terapêutico. Mesmo sabendo que talvez, né, se você for ver a linha fria do critério, isso vai ser difícil, né, isso não seria aplicado, vamos colocar assim, às vezes o exame ele pode ser um passo inicial. Só que eu acho sempre importante a gente comentar, eu sempre comento assim com os pacientes do diagnóstico, então acho que é muito importante você dar o diagnóstico do que você acha. E se você for pedir esse exame, uma coisa que eu uso e que na minha prática tem dado certo é falar da porcentagem de incidentaloma. Ah, é importante. Porque muitas das vezes o cara faz uma ressonância de encéfalo, tem lá uma microangiopatia que não tem nada a ver com... Meningiomazinho. E ele, pum, se apega àquilo. Então, ó, tem uma chance da gente ver tantos por cento do exame, eles vêm alterado nesse sentido. O mais importante é a gente fazer uma correlação anatômica com o que você sente e tal, para você já se precaver de um possível laudo lá do radiologista, vai ver a microangiopatia faseca zoom. Aí você... Quem não tem, lá, né? Exato, entendeu? Meu Deus, esclerose múltipla. Aí ele já aparece com outro problema, né? E uma curiosidade minha, gente, para vocês dois. Como que vocês informam o diagnóstico de transtorno funcional para os seus pacientes? Vou deixar o Carlos falar primeiro. Esse eximino, né, Trajano? Mas eu tenho minha técnica que eu desenvolvi ao longo do tempo. Vou ver se Gonçalves é tchau. Mas deixa o Carlos falar. Assim, isso que o Trajano falou é importantíssimo, né? Porque às vezes você acha alguma coisa incidental ali, né? E o paciente se apega a isso. Né? Mas como eu abordo o paciente, né? Eu sou um cara muito liso, né? Então eu costumo dizer que eu sou um cara extremamente liso. Eu nunca falo que aquilo que o paciente está sentindo ele está inventando, é da cabeça dele, e eu não coloco que. Também não falo que aquilo é psicológico, eu não falo isso. Na primeira abordagem, não. Nunca falo isso. Quando eu vou dar um diagnóstico de não organicidade, eu falo assim, ó, seu fulano, o senhor realmente, eu acho que realmente o senhor está sentindo isso, tudo. E às vezes, em alguma condição da vida que o senhor esteja passando, tal, eu não sei, né, realmente. Às vezes o sistema nervoso central, ele entra meio em parafuso, entendeu? Ele dá uns tilt na cabeça, o neurônio ele não dispara. Eu falo com a linguagem dele. O neurônio ele não dispara direito, tal, e pode dar alguns tipos de sintomas. Mas eu quero, né, que o senhor esteja ciente que isso não é algo degenerativo, isso não é um Alzheimer, isso não é um Parkinson, isso não é algo que vai debilitar o senhor, tá? É algo passageiro que está acontecendo nesse momento. Por alguma situação, o neurônio entrou em tilt, e acontece muito, isso já aconteceu comigo algumas vezes, tal. E uma vez, pessoal, agora estou falando sério, uma vez eu achei que eu estava com esclerose múltipla, que eu via tanto caso de esclerose múltipla, eu fiz ressonância do corpo inteiro, coletei líquor, e realmente isso aconteceu comigo. E eu falo para o paciente, falo, ó, aconteceu isso comigo, tal, e isso na verdade acontece porque o neurônio entra mesmo em parafuso, mas depois ele melhora, tal. Eu abordo assim, o paciente ganha uma confiança comigo, sabe? Eu vejo colegas na residência ou residentes falando, eles falam, não, isso não é verdade, isso é coisa da cabeça do senhor, tal. Isso é extremamente ruim e deletério para o paciente. Porque, né, no DSM-5, que é o manual que fazia
o DSM, né, é o Manual de Transtornos Psiquiátricos. Esse manual, ele tinha, na versão anterior, o termo psicológico como referência aos transtornos funcionais. E atualmente, no DSM-5, ele tirou o cunho psicológico e deixou só transtornos neurológicos funcionais, porque nem sempre um transtorno funcional tem como gatilho problemas psicológicos identificáveis. Então, usar isso daí, além de ser pejorativo, também é errado. Eu vou falar minha tática. Olha aí. Tá, vai lá. Ó, tem dado certo. É o Armlock do funcional. Eu geralmente, assim, dou o diagnóstico. Acho que é muito importante você dar o diagnóstico e mostrar segurança no seu diagnóstico. Porque esse é um paciente que, se você der uma brecha, ele talvez entra na sua brecha e ele vai alimentar aquele sintoma através da sua insegurança. Então eu dou esse diagnóstico e eu explico, assim, que o neurologista talvez tenha um pouco mais de facilidade nisso, porque o sistema nervoso é estereotipado. Então, as manifestações que acontecem no cérebro, elas têm uma repercussão, e essa repercussão ela é previsível. E o sintoma que ele está passando, né, ele não é topografável dentro do que a gente tem, ele não tem uma distribuição anatômica possível. Só que aí, assim, eu também tento não tirar a organicidade do sintoma, no sentido que a gente sabe hoje, né? Que apesar de estar tudo muito preservado, todos os exames virem normais, a gente sabe que tem, às vezes, microalterações em vias ali funcionais, de cerebrais e tal. Então, trazer, às vezes, esse quê de organicidade para o sintoma dele, falar que isso não é uma coisa psicológica, que tem um fundo ali fisiológico, e que pode estar relacionado com outras coisas, né? Ou talvez não diretamente da vida dele. Para mim, eu tenho tido experiências positivas nesse sentido. O que é um primeiro passo para o tratamento, é a aceitação do diagnóstico e tudo mais. Mas, mesmo assim, às vezes, em pacientes que às vezes se sentem inseguros e que eu acho que o exame complementar vai ter uma probabilidade baixa de vir alterado, eu explico o que é incidentaloma e a gente chega num consenso mais ou menos junto ali de fazer o exame, se isso for terapêutico, né? Eu tenho, assim, uma abordagem de usar analogias com os meus pacientes, porque eu acho que funciona bastante. Então, além de seguir a mesma linha de vocês, de informar o diagnóstico, validar o sintoma, mostrar que o sintoma é real, embora não tenha uma doença orgânica ali causando eles, eu explico que é um problema funcional de funcionamento. A estrutura está preservada, mas o funcionamento cerebral está ruim. Aí quando a pessoa tem uma escolaridade menor, eu faço uma analogia de uma casa cuja estrutura física está normal, mas a circuitaria elétrica está dando falhas. E por isso o paciente tem sintomas, mesmo não tendo nenhuma alteração ali. Agora, quando é mais jovem, que é o habitual nosso, né, no consultório, são pacientes mais jovens, eu faço a relação de computador, hardware e software. Então, o hardware está lá, preservado. Você sabe o que é isso, né, Trajano? Eu já ia me perder, já falei que você entendeu. O hardware tá preservado ali, ó, o computador, mas o software tá bugado. Mas aí eu apresento a perspectiva positiva. Tudo bem, se o software tá bugado, a gente pode tentar dar um reset para poder funcionar melhor. Tento fazer essa abordagem, talvez inspire alguém a melhor se comunicar com o paciente também. E tem pessoas que, inclusive, mostram dados do exame físico para mostrar incongruência, não no sentido de pegar o paciente no erro, mas para mostrar que realmente tá ali positivo o achado de funcional, né, Carlos? Eu acho que nós três falamos a mesma coisa. O hardware, o software, eu faço isso mesmo. Eu falo, ó, você está com tilt no seu neurônio, aconteceu por algum motivo, entendeu? É algo fisiológico. Mas seu cérebro está perfeito, você não vai ter Alzheimer agora nesse momento, você não vai ter nada disso. Mas eu uso, às vezes, o exame neurológico, sim. Às vezes eu falo para o paciente, ó, o reflexo, né? A parte do exame neurológico mais objetivo, vocês bem sabem que é o reflexo. Então, muitas vezes eu mostro os reflexos, falo, ó, se o senhor tivesse uma doença realmente, assim, ruim, coisa ruim, assim, o reflexo ia estar dessa forma, tal, tá bem bom, olha aqui que beleza. Chamo o acompanhante, né? Às vezes, porque tem uma máxima na medicina, né? Você trata o paciente, mas quem reclama é o acompanhante, né? Então, você trazer o acompanhante é muito importante. Você mostrar para ele, às vezes, do exame físico, ó,
seu pai está sentindo isso, mas é isso, 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 e ele vai até ajudar, né, em casa, dar esse apoio. Então, eu acho que a gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Explicando aí com linguajar, mas acho que é isso, né? Dependendo de cada falar paciente que também, tá com né? problema na vida. Tem alguns que são mais instruídos, exato. outros são menos. Perfeito. A gente tem Eu acho que a Joyce... pode falar. Eu acho que a Joyce vê muito isso. Eu tenho uma grande dificuldade na parte de surdo-movimento, que é a distonia. A distonia é complicado, viu? Então, às vezes, eu já caí muitas vezes do cavalo com distonia, sabe? Porque pode flutuar, pode ficar de um jeito, de outro, aí é difícil mesmo. Então, ó, exato, eu tenho muitas perguntas para você. Fica aí. Eu vou dividir eu vi que a gente papeou bastante. Eu vou dividir esse episódio em 2. Então fica aí, Carlos. Eu só vou encerrar o episódio aqui, a gente já passa pro outro, combinado? Pessoal, você que ficou até agora com a gente, ativa o sininho de notificações para receberem os episódios em tempo real e deem um like para que o nosso episódio chegue em pessoas interessadas. E fiquem aí com a gente para o próximo episódio com o Carlos a respeito das riquezas do exame neurológico que fazem a gente conseguir identificar. Até logo.